Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou o pastor Marcos Gonçalves, da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, e responsável pela congregação da igreja no Vale do Carangola. A nossa Igreja Batista no Vale do Carangola fica na Rua dos Pedestres, número 32. Você chegando no bairro ali do Vale do Carangola, descendo a Rua do Posto de Saúde, no final da rua, número 32. Nos reunimos ali às quartas-feiras, às 19 horas, com culto de oração seguido da ministração da Palavra de Deus e cânticos de louvor de adoração ao Senhor. Domingo, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 10h30, culto ao Senhor. E à noite também, às 18h30, temos outra celebração ao nosso Deus. Então quero convidar você e a sua família para nos visitar ali no Vale do Carangola, na Rua dos Pedestres, número 32, Igreja Batista do Vale do Carangola. Hoje eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, escrito pelo sábio Salomão, que foi o rei de Israel, que sucedeu seu pai Davi. E esse texto está em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. E diz o texto o seguinte: Torre forte é o nome do Senhor. O justo acolhe para ele e fica seguro. Torre forte é o nome do Senhor. O justo acolhe para ele e fica seguro. Na antiguidade era comum as cidades serem fortificadas e terem torres que serviam para segurança dos moradores daquela cidade quando vinha o perigo iminente de uma invasão, ou então quando a cidade estava sendo invadida pelo exército inimigo. Os moradores daquelas cidades eles costumavam se abrigar, se esconder dentro de torres que algumas delas, como tem lá no texto de Juízes, capítulo 9, verso 51, diz que uma cidade inteira foi se esconder dentro de uma torre dessas de proteção, para evitar serem os moradores daquela cidade mortos, destruídos pelo exército que vinha invadindo aquela cidade. Então era comum naquele tempo que existissem esses lugares que eram destinados à proteção das pessoas. As pessoas, quando tinha ali a iminência de uma guerra, quando a guerra estourava, eles procuravam abrigo nesses locais e ali ficavam seguros desse exército invasor na maioria das vezes. E o sábio Salomão, ele linka essa ideia de uma torre segura ao nome do Senhor. Salomão está dizendo que o Senhor, o nome do Senhor é esse lugar seguro. E o nome, também na antiguidade, ele descrevia a personalidade, o caráter, as qualidades, aquilo que revelava sobre a pessoa. Então, falar do nome de Deus, dizer que o nome do Senhor é um lugar seguro, ele traz a ideia de que o Senhor é esse local seguro porque o Senhor é aquele que tem características, qualidades que acreditam a Ele esse porto seguro, esse lugar de proteção, esse lugar de cuidado na vida das pessoas. O povo hebreu, ele normalmente não falava a palavra Deus, o nome de Deus. Ele se referia a Deus usando outros nomes que descreviam as características, as qualidades de Deus. Por exemplo, Deus, o Senhor é a minha paz, Jeová Rafá, Jeová Rafá, meu Senhor, o Deus que cura, o Deus que salva, Jeová Shalom, Deus o Senhor é a minha paz,
Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Elohim, né, o Deus que é acima de todos os deuses, enfim, né, se referia a Deus como Deus eterno. Então, o povo, ele não falava o nome de Deus, mas falava das diversas características, diversas qualidades do Senhor. Né? Jeová Jirê, né, o Deus da minha provisão, né? O Senhor que provê, o Senhor que cuida. Né? Então, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Né? Estamos, a igreja, né, o povo, né, de Israel, e hoje a igreja está alistado aí, né, no exército do Senhor e vive debaixo da bandeira do Senhor, a bandeira que representa, né, a nação. Né? Nós temos aí o pavilhão nacional, a bandeira nacional, que representa a totalidade do povo brasileiro, não apenas uma parcela, mas a totalidade do povo brasileiro. Né? Os clubes de futebol têm as suas bandeiras que representam cada um deles com as suas cores características. Né? E nós, né, o Senhor, dizer que o Senhor é a nossa bandeira, significa que nós estamos alistados, né, no exército do Senhor, nós vivemos, né, nos identificamos com o Senhor. Então, o Senhor, ele é aquele que é o refúgio, a torre forte, porque o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas integralmente. E só pode dizer que o Senhor é torre forte quem tem experiências com Ele. Né? Então precisamos nos lembrar das nossas experiências com Deus. Precisamos adquirir, desenvolver um relacionamento com Deus para podermos ter essas experiências com Ele. Experiências que sejam marcantes em nossas vidas e que permitam que no momento da dificuldade, no momento da angústia, no momento da dor, do sofrimento, da dúvida, né, no momento da notícia inesperada, né, do diagnóstico ruim, da notícia inesperada, uma notícia triste, né, independente das notícias, dos noticiários, dos jornais, das revistas, dos sites de informação, nós possamos estar confiantes que o Senhor é aquele que cuida de nós, que provê as nossas necessidades, que cura as nossas enfermidades, que luta e batalha as nossas lutas, né? Aquele que defende as nossas vidas do ataque do inimigo, aquele que nos protege, aquele que é o nosso cuidador, aquele que é o Deus que se preocupa com a integralidade da nossa vida. Nós precisamos ter isso em mente. Né? O nome de uma pessoa diz muito sobre quem ela é. Talvez você, né, conheça pessoas que foram pessoas que marcaram profundamente a sua vida, pessoas que marcaram a sua história, a sua trajetória. Então, quando alguém fala o nome dessa pessoa que marcou você na sua vida, seja positivamente ou negativamente, você vai construir, né, toda uma imagem referente a essa pessoa. Né? Nós, às vezes, né, brincamos, né, nas nossas famílias, né, tem lá um primo, uma prima que é mais levado, e a gente diz, ih, chegou o filho ou a filha da tia fulana, do tio cicrano, né? Chegou o tio cicrano, tio beltrano, né? E aí a gente já sabe, né, que alguma coisa ali vai fugir da normalidade. Mas também temos experiências positivas, lembranças boas, referente às pessoas que a gente se lembra. E aí, essas experiências foram construídas a partir das vivências que nós tivemos com elas. E com o Senhor é a mesma coisa, nós só conseguiremos construir a nossa imagem de Deus a partir das experiências que nós tivermos com Ele. Né? E aí a Bíblia diz, né, Salomão diz que o nome do Senhor é uma torre forte, é uma torre segura, e o justo acorre para ela. Então, não adianta só a gente saber que o Senhor é uma torre forte. Não adianta só a gente ter experiências com Ele. Não adianta só a gente saber daquilo que Deus fez na nossa vida em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa trajetória.
Mas quando a dificuldade chegar, quando os problemas vierem, é importante que nós possamos ir ao encontro dele, possamos ir buscar abrigo, nos esconder, né, nesse Deus que é eterno, que é todo-poderoso, que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. É maravilhoso saber que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que talvez você ainda não conheça, não teve uma experiência pessoal com ele, é esse Deus que é o Deus criador de todas as coisas. E a gente parar, olhar e ver a complexidade, né, do planeta Terra, a complexidade do universo, ver a beleza da criação, né, tentar perceber, né, o quanto, né, o ser humano, né, cada órgão funciona corretamente, né, compreender que se a Terra tivesse uma inclinação mais próxima do Sol, não teria condições de ter vida, ou nós seríamos queimados vivos, né? Ou se o Sol, se a Terra se afastasse alguns graus do Sol, nós morreríamos congelados. Então, saber dessas coisas é algo que é maravilhoso. E é esse Deus que criou todas as coisas com perfeição, né? Que é aquele que é a nossa fonte de segurança, que é aquele que é o nosso agente de cuidado. Né? É muito bom a gente ter essa sabedoria, essa consciência, né? Adquirir essa consciência, né? De que nós podemos descansar em Deus, porque o nosso Deus é o Deus da paz, o nosso Deus é o Deus que está presente, é o Deus que se faz presente nas nossas vidas, é o Emanuel. E o justo, né, no momento da luta, da dificuldade, ele sabe disso e corre para o Senhor, se abriga nele. Né? Nós tivemos há uns anos atrás aqui uma outra tragédia dessa por causa das chuvas, e a escola que a minha esposa trabalha é ponto de apoio no Quitandinha, e lá naqueles anos passados, não sei se 2012, 2013 talvez, né, vieram uns japoneses aqui para poder falar sobre prevenção, sobre fazer um treinamento de evacuação, porque lá no Japão, né, tem lá a questão dos terremotos e eles são especialistas nesses processos. Então eles vieram, passaram as informações e havia sempre um treinamento, né, para que no momento que acontecesse uma catástrofe dessa, se as crianças estivessem na escola, alguma coisa acontecendo, algum perigo na escola, elas saberem como elas teriam que evacuar aquele lugar, como elas teriam que sair dali, né, para encontrar um abrigo, um lugar seguro. Né? As escolas hoje em Petrópolis são ponto de apoio, são ponto de abrigo, né? Um ponto de apoio em caso de chuvas, tocam as sirenes e as pessoas são chamadas a sair das suas casas e procurar abrigo nesses lugares. Né? Muitas vezes as famílias não saem de casa com medo de que as suas coisas sejam roubadas e preferem ficar em casa e às vezes são vítimas fatais, né? Porque não seguiram a orientação. Então é importante que a gente lembre que o Senhor, no nome do Senhor, era uma torre forte, mas a gente possa correr para Ele, porque se nós corremos para Ele, nós encontramos refúgio, né? Nele nós nos sentimos seguros, nele nós nos sentimos protegidos. Independe, né, da notícia do Jornal da Manhã, independe, né, das mudanças econômicas, independe do nível do desemprego, independe do diagnóstico desfavorável, independe daquilo que vier contra mim e vier contra você, mas quando nós temos o Senhor, nós podemos descansar nele. Né? A Bíblia nos ensina que no mundo nós teríamos aflições, né? Viver em Deus, buscar ter um relacionamento pessoal com Ele, não significa que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter dificuldade, que nós não vamos ficar doentes, que nós não vamos perder o nosso emprego, que a gente não vai brigar, né, eventualmente, né, ter desentendimentos familiares, mas essas situações, elas não podem interferir na nossa vida.
não podem interferir no nosso relacionamento com Deus, né? Porque nós temos um Deus que é esse lugar de abrigo, esse lugar de refúgio, esse lugar de proteção, aonde as lutas podem vir, nós podemos nos abrigar nele e ele vai cuidar de nós, ele vai lutar as nossas lutas, vai lutar as nossas batalhas e no tempo oportuno nós receberemos o livramento do Senhor. Então eu quero encorajar você, né, não apenas a saber que o nome do Senhor é uma torre forte, que o nome do Senhor é um abrigo seguro para você, mas eu quero encorajar você a recorrer a Ele quando a necessidade vier, quando a dificuldade vier. Mas para que você possa recorrer para Ele no momento da dificuldade, é necessário que você desenvolva um relacionamento com Ele, para que você conheça o caráter de Deus, conheça, né, os atributos de Deus, conheça, né, desenvolva uma relação, porque Deus é um Deus pessoal, é um Deus que quer se relacionar com você. Deus é Espírito e importa que aqueles que o busquem em espírito e em verdade. É necessário que a gente creia que Deus é fiel, que o Deus é bom, que Deus é galardoador, Deus é aquele que gosta de presentear, gosta de cuidar, gosta de se relacionar com aqueles que buscam por Ele. Né? Que você possa ter uma experiência de fé nova com Deus que te motive a se abrir para Ele. Né? Se você ainda não conhece Deus dessa forma, da maneira como eu estou explicando para você, da maneira como eu estou expondo nesse programa, eu queria desafiar você a abrir a sua mente, abrir o seu coração e colocar a sua vida diante de Deus e falar, eu nunca tive uma experiência dessa com Deus, eu nunca experimentei Deus dessa forma, mas eu quero hoje, nessa noite, abrir o meu coração e pedir a Deus, pedir a esse Deus que o pastor Marcos está falando, que ele possa vir ao meu encontro, que ele possa me tocar. Então que você possa abrir, né, mão das reservas que você tem, dos conceitos que foram passados para você, né, sobre Deus, e que você possa provar e ver que o Senhor é bom, porque é isso que a palavra de Deus diz. Vinde e provai e vede que o Senhor é bom. E Ele quer cuidar de você, quer cuidar da sua casa, quer cuidar da sua família. E eu quero orar por você que precisa ter essa experiência com Deus. Eu quero orar por você que está passando por lutas e dificuldades e que essa palavra venha ao encontro das suas necessidades hoje e vem de encontro a toda resistência, tudo aquilo que tem impedido você de experimentar Deus nesse momento como uma torre forte, como um lugar seguro para você. Pai, no nome de Jesus, eu quero muito te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder partilhar a palavra do Senhor. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que abençoe a vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse adolescente, desse jovem, Senhor, desse idoso, não importa, Deus. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa tocar, Pai, nesse coração. Tu sabes, ó Deus, a necessidade que esta pessoa, Deus, que está nos acompanhando nessa hora, tem vivido e tem enfrentado, qual é a necessidade dela. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa ir ao encontro dela, Senhor Deus, destruindo toda a resistência, ó Deus, que tem se levantado contra essa vida, toda a luta, toda a adversidade, Senhor, e que o Senhor possa suprir em glória, ó Deus, as necessidades físicas, emocionais, materiais, espirituais, ó Deus, da vida desse homem, dessa mulher que me acompanha nesta hora. Ó Senhor, se tem alguém hoje, ó Deus, aceitando, Senhor, esse desafio de te conhecer, ó Deus, ainda não te experimentou da forma como nós já experienciamos e temos compartilhado, mas, ó Deus, nessa noite, de alguma forma foi tocado por essa palavra, foi tocada por essa palavra, e desejo, ó Deus, abrir o coração para que possa ter essa experiência nova com o Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa ouvir a oração dessa pessoa e que ela, Deus, em nome de Jesus, tenha uma experiência nova contigo, ó Deus, e que seja, ó Deus, para ela algo transformador na sua vida, ó Deus, e que verdadeiramente ela consiga experimentar
as verdades, ó Deus, expressadas aqui através desse versículo tão bonito, ó Deus, que torre forte é o nome do Senhor, para o qual o justo acorre e fica seguro, Senhor Deus. Que seja uma verdade na minha vida, na vida da minha família e na vida daqueles e daquelas que nos acompanham hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa semana.